Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu testemunho de como eu descobri que eu tenho chamado pra missões. Só tu és santo. Bom, no começo dessa pandemia eu acabei me aproximando mais de Deus e realmente virando uma cristã, porque eu sempre nasci no lar cristão e sempre fui à igreja, mas eu não era uma cristã de verdade. Eu ia pra igreja por outros motivos e afins. Bom, eu virei essa cristã de verdade por causa desse livro aqui. Como vocês podem ver, eu marquei bastante. Porque esse livro me fez perceber que eu não estava vivendo uma vida de acordo com o evangelho, que eu não podia me dizer uma cristã. Aí esse livro me fez realizar e eu falei, vou viver essa vida, né? Por que não? Bom, uma semana depois disso, eu li outro livro também, que no momento eu não tô com ele aqui, mas ele fala sobre crianças que influenciam no meio das missões e como você, criança, também pode influenciar. Esse livro meu pai já tinha comprado pra mim tinha muito tempo e eu não tinha lido ele. E esse livro é do Max Lucado, então ele chama muita atenção porque ele é um autor bem famoso. Então eu li esse livro. Tinha uma pessoa lá, uma criança lá, que ela usou uma estratégia de evangelismo através de ações, de bens, de materiais, com órfãos. E aquilo me deixou muito interessada. Eu comecei a pensar num projeto para a organização de meninas que tem na minha igreja, que se chama Mensageiras do Rei. E eu falei para minha líder, vamos fazer saias para as meninas da casa de adoção. Só que, por causa da pandemia, minha líder não apoiou muito a ideia, porque a gente não ia ter tanta intimidade assim com as meninas para falar do Evangelho de Cristo e todas essas coisas assim. Então, a gente acabou que deixou o projeto para mais tarde. Esse projeto não aconteceu até hoje, mas eu espero muito que esse projeto aconteça no que vem, no meados do ano que vem. Eu já estou providenciando tudo para ele acontecer. Depois que eu tive essa questão aí, Deus me tocou muito o meu coração para a questão dos órfãos. E teve um dia que eu tava tomando banho, assim, uma coisa muito normal da vida, e eu me realizei que, tipo assim, se eu tenho chamado pro coração dos órfãos, eu tenho chamado para missões. Eu realizei, tipo, pensei, meu Deus, faz sentido. E aí, passou-se um tempo e essa questão dos órfãos, essa questão do projeto não poder acontecer me deixou meio desanimada, mas o meu coração por missões continuava fervendo. Eu comecei a evangelizar pessoal nas ruas. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, então a gente ia muito pro calçadão de Campo Grande para evangelizar o pessoal, porque lá tem muita gente, então fica mais fácil. Acabou que eu conheci um youtuber chamado Luca Martini. Na época que eu conheci ele, eu estava muito fria espiritualmente. E ele me levantou muito para cima, porque uma das coisas que mais me deixa interessada no evangelho são as missões, porque eu acho as missões muito atraentes para mim, entendeu? Eu acho viver de missões uma coisa muito legal, por mais que seja uma vida difícil. É atraente aos meus olhos. E aí eu conheci esse youtuber, me apaixonei pelo tipo de coisa que ele faz, porque ele é um youtuber super fervoroso, ele chega nas pessoas e dá cura em nome de Jesus, e é um negócio incrível. Esse youtuber, ele me motivou muito e eu acabei descobrindo não através dos vídeos dele, mas através da motivação que ele me dava para missões. Comecei a orar sobre esse tipo de coisa, mas não pelo meu chamado. Eu orava para que as pessoas fizessem missões, para que as pessoas fossem tocadas. E eu lia muito também sobre missões. Até que um dia o nome Ucrânia veio na minha cabeça. E tipo assim, a Ucrânia, para quem não sabe, se eu não me engano, é um dos países que mais tem órfãos em toda a Europa. E o meu sonho, desde essa questão de que eu falei assim, caraca, eu sou uma missionária, era ir para a Europa. Porque a Europa está vivendo uma questão pós-cristianismo. Então lá, assim, é terrível para você falar de Cristo. O pessoal lá não tem nada a ver com o Brasil, que todo mundo que conhece Jesus, todo mundo gosta de Jesus, acha um cara legal. Não. O pessoal lá, tipo, tem gente que realmente odeia Cristo. Uma coisa que eu nunca vi aqui no Brasil. Então, meu sonho era ir pra lá. Porque eu gosto de coisa difícil. Provavelmente. E a Europa me chamava muita atenção, né? Eu não sabia disso. Eu fui saber disso, pra vocês saberem, semana passada. Olha o que Deus faz. Deus é maravilhoso, gente. Por quê? Eu tava pedindo pra Deus assim, Deus, por que a Ucrânia? Porque a Ucrânia é um lugar muito assim, ninguém pensa na Ucrânia. Por que a Ucrânia? Mesma coisa de pensar, sei lá, na Nova Zelândia, pra fazer, sabe? Ninguém pensa nesses lugares.
E eu fiquei com esse nome Ucrânia na cabeça, Ucrânia, 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 e não saía da minha cabeça. Sendo que, tipo assim, ninguém me moveu pra querer falar da Ucrânia, pra querer ir na Ucrânia. Na verdade, assim, Deus colocou esse nome na minha cabeça e até pouco tempo atrás eu não sabia nada sobre a Ucrânia. Eu não sabia nada. Então, assim, não tinha ninguém que estava realmente me influenciando pra dizer, ah, ela tá indo porque fulano de tal foi. Não. Aliás, eu nem conheço nenhum missionário que vai pra lá. Ultimamente, o Luca Martini, olha a coincidência. Ultimamente, o Luca Martini vai pra Ucrânia, pelo que ele falou no canal dele. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, como assim? Será que isso é um sinal? E ele postou um vídeo no YouTube dele. Foi esse vídeo que me fez saber que órfãos e Ucrânia tem tudo a ver uma coisa com a outra. Por que eu falo que Deus é maravilhoso? Porque quando Deus me falou que eu tinha chamado para órfãos, eu não sabia o porquê. Porque, gente, até pouco tempo atrás, eu não tinha interesse nenhum para criança. Nenhum, eu não tinha nenhum envolvimento com criança. E tem acontecido algumas coisas na minha vida que Deus está me colocando aos poucos no ramo das crianças, por mais que eu acho que eu não sou a melhor pessoa do mundo para lidar com elas. Mas Deus tem me colocado nesse caminho e isso é incrível. E aí o que acontece? Eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia que a Ucrânia tinha essa questão dos órfãos. Então, eu achava que essa questão dos órfãos, de eu ter um chamado para os órfãos, era coisa da minha cabeça. E logicamente, quando eu pensava, cara, esse negócio de órfão é coisa da minha cabeça, eu pensava que esse negócio de Ucrânia também era coisa da minha cabeça. Porque na minha ideia, nenhum dos dois se interligavam. Só que eles são muito, e muito mesmo interligados. E tipo assim, eu não tenho só chamado para os órfãos, mas eu acho que eu tenho chamado para as pessoas vulneráveis, né? As pessoas que são mais fáceis de ser mexidas pela mente do inimigo. Então, assim, viúvas, órfãos, pessoas que passam por dificuldades mentais, dificuldades físicas, todas essas questões, pessoas que passaram por abusos. Esse tipo de gente é o tipo de gente que eu acho que tem um chamado para evangelizar. E para discipular, para estar ali, sabe? Esse tipo de pessoa que eu tenho um chamado, sabe? As pessoas que são um pouco mais difíceis, talvez um pouco de lidar. E eu fiquei, quando eu descobri essa questão da Ucrânia e dos órfãos, eu fiquei, meu Deus, minha mente explodiu. Eu falei, caramba, faz total sentido. E aí, assim, quando eu descobri isso, que faz muito pouco tempo mesmo, tipo, muito pouco tempo, essa questão da soberania de Deus e do confiar nos planos de Deus, porque eles são maiores do que os seus, ficou mais claro do que nunca na minha vida. Ficou mais claro do que nunca, em tudo. Porque eu não fazia a mínima ideia que os órfãos eram muito assim, dentro, eles estão muito presentes na Ucrânia. Mas Deus já sabia disso. Antes de eu nascer, Deus já colocou esse chamado na minha vida. Então, assim, não é uma história muito comum de chamado, eu sei. Eu não orei pelo meu chamado, eu não busquei pelo meu chamado. Aliás, uma semana depois que eu li esse livro, Deus já estava falando comigo sobre chamado, sobre missões, sei lá o quê. E eu falei assim, cara, faz uma semana que eu me converti. Como assim você quer que eu vire missionária? E ele falou, toma, é pra você. E eu aceitei. É simplesmente isso, gente. Missões não é fácil, mas a única coisa que você tem que fazer é aceitar. O seu chamado, você tem que aceitar ele. E é só isso. O plano já está todo feito para você, já está tudo preparado, já está tudo perfeitinho, te esperando a hora certa para você chegar lá e fazer acontecer. Só que você fica se preocupando, igual eu me preocupei, de, será que isso se interliga nisso? Será que é o tempo certo? Será que... Gente, só se entrega, sabe? Se entrega. A gente vê que muitos discípulos que tem na Bíblia, Jesus simplesmente chegou neles e falou assim, me segue. E eles seguiram. Eles se entregaram completamente. Eles não se perguntaram se tinha interligação uma coisa com a outra ou o que eles iam fazer no amanhã. Eles só foram. E é exatamente isso que Deus quer pra você. Ele quer que você se entregue e Ele quer que você aceite o plano perfeito dele pra sua vida. Assim como eu estou nesse processo de aceitação, você também pode. Porque não é tão fácil, mas é um processo que todo mundo consegue fazer, porque Deus não nos dá tarefas que nós não consigamos fazer. Bom, esse foi o meu chamado. Espero que vocês tenham gostado da história dele. Ainda estou aprendendo muito, porque eu ainda sou bem nova, então muita coisa ainda tá para acontecer, muita água ainda vai rolar. Então talvez eu traga uma próxima testemunho, talvez quando eu tiver mais coisas para contar aqui.
Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer ter essa camisa aqui, aliás, você pode falar com o nosso pessoal na DM, porque a gente pode providenciar uma camisa pra vocês e falar sobre o preço, essas coisas certinhas com vocês. É isso, gente. Tchau.